Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando orientação espiritual e sabendo que Deus tem ouvido as nossas orações, tem estado conosco todos os dias, nos guiando pelo Espírito Santo, pela sua palavra, que é a Bíblia, única regra de fé e prática para todo cristão, e desta maneira nós podemos buscar sabedoria, discernimento e direção espiritual para vencermos as adversidades e as batalhas deste mundo e em Cristo que nós sejamos a cada dia mais que vencedores. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com você, no seu lar, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, social, na sua vida de trabalho, onde quer que você esteja, que Deus se faça presente na sua mente, no seu coração e possa se revelar através da sua postura de vida, das suas escolhas, porque você é um adorador em Cristo Jesus, um adorador em espírito e em verdade, que tem buscado crescer cada vez mais no conhecimento de Deus, como diz o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. É assim a nossa vida e será assim enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós temos a nossa existência aqui na Terra, nossa vida é uma vida de aprendizado, é uma vida em que nós seguimos conhecendo a Deus naquilo que Ele nos revela e também conhecendo a nós mesmos a partir da revelação de Deus. Muitas vezes nós temos esta impressão de que nós nos conhecemos até que chegue uma adversidade, um problema maior, uma circunstância inesperada, e aí nós temos impulsos, nós temos reações que nós mesmos não sabíamos que poderíamos tomar aquela atitude naquele momento. Isto porque nós não nos conhecemos o quanto nós pensamos que isto é possível. E é por causa disso que Deus, a cada momento, Ele vai se revelando a nós e vai revelando nós a nós mesmos, para que nós possamos crescer em maturidade e dentro desta maturidade desprezar o mal e escolher o bem. Desprezar o mal e escolher o bem é a maturidade que Deus espera de nós. E desta maneira é que nós somos adoradores em espírito e em verdade. Então que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família e que você desfrute de um modo muito especial das bênçãos de Deus e da presença de Deus em sua vida. Quando nós falamos a respeito do mal, nós deparamos muitas vezes com pessoas questionando acerca de Deus e acerca da existência do mal no mundo, acerca da existência da maldade no ser humano. Se Deus criou todas as coisas perfeitas e tudo que Ele criou era muito bom, existia um grau de excelência em toda a criação de Deus, como que a maldade chegou ao mundo, como que a maldade entrou no ambiente celestial, como que a maldade contaminou os seres celestiais a ponto deles se tornarem inimigos de Deus. Como que a maldade entra na nossa mente, no nosso coração, e muitas vezes nós nos posicionamos como inimigos de Deus também. Tudo isso acontece por um simples detalhe que foi nos dado dentro da criação de Deus: livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de adorá-lo ou rejeitá-lo, de querer estar com ele ou não. Deus nos deu a liberdade de querer viver eternamente ou sermos destruídos no juízo final. Deus nos dá a liberdade entre a vida e a morte.
E mesmo que esta liberdade esteja suprimida neste momento pelo pecado, afinal de contas, o salário do pecado é a morte, mas nós temos a garantia e a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. E desta forma, através do sacrifício de Cristo, que se fez pecado por nós, pagando a nossa dívida do pecado, nós, buscando a Deus como adoradores em espírito e em verdade, entregando a nossa vida a Cristo, tendo a humildade de reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, confessando os nossos pecados e nos convertendo dos nossos maus caminhos, desta maneira, obedecendo a palavra de Deus, é que nós seremos regenerados em Cristo Jesus, receberemos a graça e a misericórdia e seremos ressuscitados para a vida eterna, para que nós possamos estar com Deus, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo que nos guia e para que nós possamos rever todas aquelas pessoas que nós amamos e que já descansaram no Senhor. Porque esta não é só uma perspectiva de fé de um discurso vazio, mas é uma realidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que se Deus em Jesus Cristo, se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Não serviria para nada o nosso discurso se não houvesse uma realidade espiritual, se não houvesse a manutenção da fé, a perspectiva da esperança e a certeza da salvação e da ressurreição. É por isso que todos aqueles que amam a Deus em espírito e em verdade seguem os seus mandamentos como demonstração desse amor e seguindo os mandamentos de Deus, mesmo nas nossas imperfeições e limitações, nós ainda temos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados, para que Jesus Cristo, sendo fiel e justo, possa perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto está oferecido, esta realidade foi oferecida a todos os seres criados, a todos os seres humanos, a todos os seres celestiais. Esta oportunidade foi oferecida. Mas assim, ao modelo dos seres celestiais que recusaram a oportunidade de arrependimento, de confissão, muitos seres humanos também se rebelam contra Deus, se mantêm em rebelião, se mantêm em oposição a Deus, e nesta oposição, e têm o direito de fazê-lo pelo livre-arbítrio, mas terão a consequência da morte eterna. Quando nós vemos o texto de Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, onde fala a respeito de uma guerra travada nos céus, onde a rebelião do adversário de Deus, junto com aqueles que ficaram do seu lado, o momento em que eles foram expulsos dos céus, este momento, um momento de dor para Deus, um momento de tristeza, de profunda tristeza ao coração de Deus, porque afinal de contas, imagine como fica o coração de um pai, o coração de uma mãe, de ver seus filhos em brigas, desavenças, em discórdias. Em muitas famílias acontecem isso. Em muitas famílias existem irmãos que brigam entre si e os pais, o pai e a mãe, são aqueles que acabam sentindo mais, são aqueles que acabam se entristecendo mais. E o pior de tudo é que muitas vezes esses irmãos estão brigando por aquilo que não lhes pertencem, por aquilo que não foi construído por eles, por aquilo que foi construído pelo pai, foi construído pela mãe, mas agora os irmãos brigam por uma herança que eles nem têm, na verdade, porque os pais ainda estão vivos. Então, olha como a perspectiva
né, do pecado nos leva a posições, a decisões, nos leva a comportamentos que nos distanciam de Deus. Muitas pessoas travam batalhas, travam brigas, né, e não observam que estão magoando aqueles que mais o amam. Assim aconteceu também com Deus, quando ele criou o querubim ungido, criou os seres celestiais, e estes seres se rebelaram contra Deus. Se isto aconteceu no céu, né, e aconteceu porque a Bíblia nos declara assim, né, e sendo que Deus criou a todos nós, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, imagine a tristeza de Deus como Pai, como Criador, quando nós, que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, nos rebelamos contra ele, nos colocando em oposição às suas normas, à sua ética, à sua moral, o seu modelo de direcionamento de vida para que nós possamos extrair o melhor deste mundo, o melhor desta terra, usando a expressão bíblica. Imagine a tristeza de Deus quando alguém começa a culpar o próprio Deus pelas maldades que existem no mundo, pelos pecados que existem no mundo, por aquilo que o próprio ser humano construiu de negativo em si mesmo, e esse negativismo passou para toda a humanidade, e agora ele, tendo a síndrome de Adão, passa a buscar um culpado, e dentro desta busca do pecado, ele acusa o próprio Deus por aquilo que ele está vivendo. É mais ou menos como aquela criança mimada que se torna um adolescente mimado, um jovem mimado, um adulto mimado, e quando ele é exortado e repreendido pelo pai e pela mãe, ele usa aquela resposta: mas eu não pedi para vir ao mundo, foi você que me colocou aqui. Isso, além de ser ofensivo, é de uma infantilidade enorme, e muitas vezes as pessoas fazem isso com Deus também. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, o texto diz assim: houve peleja no céu. Imagine, o texto aqui já começa falando que houve peleja no céu. Houve briga no céu, houve confusão no céu. Imagine um lar que foi feito para ser perfeito, agradável, para que tenha harmonia, para que tenha paz, onde tudo foi feito com dedicação, com empenho, para que a paz reinasse naquele lugar. Agora aquele lugar se transforma um lugar de briga, um lugar de desavença, um lugar de discussão, um lugar de peleja. O texto aqui, Apocalipse 12, 7, fala que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, irmãos, observando esse texto e apenas fazendo uma reflexão rápida acerca dele, primeiro nós observamos que o acusador é sempre o adversário de Deus. Aquele que quer te acusar de alguma coisa é porque ele está se colocando como adversário seu e como adversário de Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Então, o acusador é aquele que, de alguma maneira, se permite ser influenciado por Satanás e passa a acusar você de coisas que estão incomodando a ele, mas que necessariamente não incomodam a Deus. Tem muitas pessoas que, na sua expressão de religiosidade, na sua expressão de legalismo religioso, ele passa a acusar pessoas e a maltratar pessoas, né, dentro de um padrão em que Deus não está cobrando isso daquela pessoa. E quando isso acontece, esta pessoa que está acusando o está fazendo porque está sendo movida por um espírito maligno, já que Satanás e os seus anjos, né, são aqueles que foram expulsos do céu, mas estão influenciando este mundo. Houve peleja no céu, mas também Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? O próprio texto diz: o dragão é a antiga serpente. Aonde estava a antiga serpente? A antiga serpente estava no Éden. Foi a antiga serpente que ali, dominada por Satanás, pelo adversário de Deus, né, enganou primeiramente Eva, primeiramente a mulher, e depois, né, Adão, que a palavra de Deus diz que ele não foi enganado, mas ele foi conduzido a cometer o mesmo pecado. Então, a posição do homem ali, de Adão, foi pior do que o da mulher, porque a mulher foi enganada, mas o homem não. Ele errou sabendo. E assim como muitas pessoas continuam fazendo hoje. Erram sabendo, tendo consciência de que aquilo ofende a Deus, de que aquilo não é aceitável a Deus, de que aquilo é desagradável aos olhos de Deus, que é a abominação, que é pecado, mas mesmo assim continuam fazendo. E aí o que aconteceu é que Miguel não é exatamente um nome, Miguel é uma expressão hebraica muito usada em muitas vezes a figura do Messias e por isso associada a Jesus Cristo. Miguel é uma expressão hebraica que significa quem é como Deus. Quem é como Deus para poder acusar, para poder julgar, para poder agir, para poder prevalecer contra os desígnios e a vontade de Deus? Quem é como Deus? Miguel e os seus anjos pelejaram, lutaram contra o dragão. Traduzindo de uma maneira simples, a comando de Jesus Cristo, junto com os seus anjos, junto com os seres celestiais, eles lutaram contra Satanás e prevaleceram, né? E também prevaleceram, ou seja, a vitória sempre é de Cristo, a vitória sempre é de Deus, mas o dragão, a antiga serpente, Satanás, que é o diabo, não baixou a guarda, manteve a sua luta, se manteve em oposição a Deus. E aqui o texto no versículo 8 diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu, e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Como eu já expliquei para vocês outras vezes, diabo é uma expressão grega que quer dizer aquilo que divide, aquele que divide, o divisor da essência, né? Diabo ou diabolos do grego, né? É aquele que divide a essência humana e a essência divina de cada um de nós. Foi expulso o diabo e Satanás, que é adversário. Então, o que aconteceu com o querubim ungido? Ele se posicionou como adversário e dividiu o céu. Muitas vezes
aquele que divide uma igreja, aquele que divide o reino de Deus, aquele que causa divisão na família, ele é o diabo e o Satanás daquela família, daquele espaço, daquele lugar, né? Ele passa a ser o opositor, ele passa a ser o adversário, ele é aquele que divide e é aquele que se coloca em oposição. Mas ele, assim no modelo de Deus, foi retirado daquele lugar. Ele foi expulso daquele lugar junto com todos aqueles que ficaram do seu lado. E aí nós tivemos uma grande voz do céu, uma declaração do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás e seus anjos, seus demônios, continuam nos acusando diante de Deus, mas é Cristo quem nos justifica. Nós, quando buscamos a Jesus, quando confessamos os nossos pecados, somos restaurados pelo Espírito Santo, somos adoradores em espírito e em verdade. Então não importa aqueles que nos acusam, não deem ouvidos àqueles que falam mal de vocês. Olhem para Cristo, olhem para a palavra de Deus, olhem para a palavra de edificação e não deem ouvidos aos acusadores, porque esses acusadores são movidos e guiados pelo espírito de Satanás, causando divisão e por isso com a essência do próprio diabo. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que está no céu, intercedendo por nós no santuário celestial. É Ele que nos defende e em Cristo nós seremos mais que vencedores. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que a cada dia você seja restaurado pelo poder de Deus, em nome de Jesus.